A gente iniciou há 2 semanas sobre o livro de João e a gente tem falado sobre a introdução. Né? As 2 semanas passadas a gente só falou sobre a questão da introdução. E a gente entendeu um pouco o livro de João e para que serve, qual é a utilidade do livro de João, o motivo pela qual ele escreveu o livro e qual é a utilidade desse livro para nós. Né? E hoje a gente vai começar o estudo em si do livro de João. Eu não vou terminar o capítulo 1 inteiro, né? Porque tem muita coisa para a gente aprender. Porque como o pastor falou, né? A gente não está com pressa. Né? A gente não está com pressa. Deus quis poder tirar o povo de Israel do deserto por 40 dias, levou 40 anos com eles. Então nosso Deus não é Deus de pressa. Hoje eu vou trabalhar com 6 versículos do primeiro capítulo. E a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre a divindade de Cristo e a sua encarnação. A divindade de Cristo e a sua encarnação. Por enquanto eu estou trabalhando para a gente ver depois a questão da apresentação. Mas como o tempo não para, né? Acho que o tempo não respeita ninguém, não vai esperar ninguém, a gente tem que seguir o rumo do tempo. Eu vou começar com vocês hoje sobre o versículo 1 a 5 e depois o versículo 14. Eu vou ler. João capítulo 1, primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode ver que eu pulei algumas partes, porque os demais fazem, a gente vai estudar na próxima hora, que é sobre a filiação do cristão e a questão do poder, né, de Deus. Hoje nós vamos ver, como já falei, sobre a questão da divindade de Cristo e a sua encarnação, a importância disso para nós cristãos. O livro de João, como a gente já viu, os primeiros cristãos, em certo momento, tinham uma confusão em relação à pessoa de Cristo. Né? Era um momento de perseguição. Alguns acreditavam em Jesus já não teria mais perseguição, as lutas não teria mais sofrimento. Mas quando surgiu perseguição, também surgiu heresias. Então muitas pessoas estavam confusas em relação ao que é Jesus de fato, a pessoa de Cristo. A maioria dos judeus já conhecia quem é Cristo, mas os gregos, que a gente fala os gentios, não conheciam propriamente da pessoa de Cristo. Eles eram uma pessoa muito confusa, porque os gregos, a base dos gregos era a filosofia. Os gregos se impregnaram em conhecimento, na filosofia, na pesquisa e na dúvida. Né? Então, quando os gregos se convertiam, porque o evangelho já alcançou Jerusalém, a gente aprendeu que Cristo falou: o evangelho vai começar de Jerusalém até o fim da terra. E a gente viu que o povo estava muito acostumado com Jerusalém. E Deus permitiu a perseguição para quê? Para que o povo saia para falar do evangelho de Cristo. E quando surgiu a questão da perseguição, os gregos tinham muita confusão. A gente já viu que o livro de João foi escrito depois que a maioria de todos os apóstolos já morreram. Ou seja, o livro foi escrito 60 anos depois que Cristo foi para o céu. Todo discípulo, os apóstolos já morreram, sobrava só João. Então, essa dúvida levou João a começar a escrever seu capítulo. Mas quando João vai começar a escrever, isso é muito interessante, João vai começar a escrever, no princípio era Verbo. Ou seja, a gente precisa conhecer um pouco a história de por que João começou a escrever dessa forma. Porque a gente aprendeu no ensino, na escola, os tipos de texto. Nós temos texto argumentativo, nós temos texto de dissertação, nós temos texto científico, nós temos texto histórico, de narração. Né? É aqui, o texto
texto que João vai elaborar é um texto argumentativo, ou seja, ele quer argumentar um fato, ele quer provar algo a nós, né, sobre a pessoa de Cristo, porque ele precisa provar que quem era de fato Cristo, porque as pessoas estavam totalmente confusas a respeito da pessoa de Cristo, então ele necessitava provar aquilo. E você vai ver que ele não começa contando história de como que ele nasceu, não. Ele começa com, no princípio era verbo, isso é muito interessante. Eu vou tentar escrever hoje, né? A gente tem no princípio João começou a sua argumentação dessa forma. No princípio era verbo. Nós temos três coisas aqui muito importantes. No princípio era e o verbo. Ou seja, João, quando ele vai começar a escrever esse texto, ele precisava, como a gente já falou, que ele quer falar os gregos. Só que os gregos são diferentes dos judeus. O judeu tem tradição, os gregos têm conhecimento, que tem que trazer argumento, fato, para o grego confiar naquilo que você está dizendo. Mas João não precisava só falar para os gregos, precisava também falar para o judeu, porque o judeu não estava confuso a pessoa de Cristo. Mas como que eu converso de tal forma que eu consigo juntar os gregos e os judeus ao mesmo tempo? Como que eu faço? Né? E a gente vai conversar sobre a questão do verbo. A gente sabe que na Bíblia, para os judeus, a coisa mais importante se chama palavra. O judeu valoriza muito a palavra. Para o judeu, a palavra não é apenas um som que você está ouvindo. O judeu acredita que toda palavra tem vida em si. Porque quando alguém fala para ti, tem uma ação. Toda palavra gera uma ação. Então o judeu sempre tem essa firmeza, essa crença de que toda palavra que sai tem poder. E quando a gente vê de Gênesis até Malaquias, a gente vê a manifestação da palavra de fato. A gente vê como que a palavra se manifesta. Então os judeus são pessoas que são extremamente rigorosos com a questão da palavra. Eles valorizam muito a palavra. Pois você não vê o judeu falando de qualquer forma como a gente fala, não. O judeu valoriza a palavra porque entende que a palavra é vida e também a morte. Então João sabia disso, que os judeus valorizavam o verbo, que é a palavra. O judeu não tinha conhecimento que o mundo foi criado mediante a palavra. O judeu acreditava firmemente que tudo que Deus fez começou com a palavra. O judeu tinha essa certeza, essa convicção. Mas não somente que eles acreditavam na palavra em si. Porque o judeu tinha essa certeza, porque você pode falar uma coisa e aquilo que aparece seja algo de caos, de destruição. Né? Deus pode falar, haja luz, e a forma que a luz aparece seja um desordem. Haja flores, e a forma que aparecem as flores seja desorganizada. Mas quando você vê a natureza, você vê uma harmonia. Ou seja, não é somente pela palavra, mas atrás da palavra uma sabedoria. O judeu não só acreditava que o mundo foi feito com a palavra, mas também que a palavra em si é uma sabedoria, porque há uma harmonia na criação, há uma beleza na criação, cada coisa está em ordem. Então o judeu tinha essa firmeza. Você vai ler Provérbio 8, você vê como que fala, Salomão faz apologia à sabedoria, que ele é o arquiteto de Deus, que ele é o fim da construção das coisas que Deus usou. Então, o judeu sabia disso e João tinha esse conhecimento, porque ele precisava unir as duas coisas, ele precisava juntar as duas coisas. Então, o judeu sabia o que era o verbo. Agora, e os gregos? Qual é o entendimento dos gregos em relação ao verbo? A gente sabe que a igreja começou em Efésio. Né? Todos os 4 evangelhos foram escritos em Efésio. Só que o Efésio é um centro dominado pelos gregos. Os gregos dominavam em questão de conhecimento, os romanos em questão de guerra, de armamentos. Mas João precisava escrever em termos de romanos ou em termos de grego. Porque em questão de guerra, em questão de ideias, as ideias são mais poderosas do que as almas. Então João tinha esse conhecimento. Se eu escrevo na língua dos romanos, mais cedo ou mais tarde, Roma vai desaparecer, como a gente nota na história. Mas a língua grega tem essa influência até hoje. O conhecimento grego tem essa influência até hoje. Pode ir lá no versículo para mim. Passa. Isso, pode parar aí. Então, os gregos
tem um apego pelo conhecimento. E o ano 560 a.C., havia um filósofo chamado Heráclito. E esse filósofo dominava a maioria dos pensamentos até hoje. Esse filósofo era uma pessoa que observava todas as coisas. Ele tinha uma observação aguçada, ele questionava as coisas. Uma das palavras mais célebres, mais famosas de Heráclito é: você não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, se você entra agora num banho, e sai do rio, não é o mesmo rio que vai estar te esperando, já foi, é outro rio. Então Heráclito tinha esse conhecimento. Ele via que todas as coisas se mexiam, há movimento. Ele via as aves se mexiam, ele via os homens se mexiam, ele via tudo se mexia, se movia. Aí há uma fluidez nas coisas. Só que a pergunta de Heráclito é: tá, se é esse movimento, por que não há um caos? Porque o universo, por que não há um caos? Porque a gente entende que nossa Terra, ela é redonda e ela gira em torno do Sol. Mas por que as coisas não têm caos? Por que não há bagunça? Se as coisas mexem, por que não há um desordem? Se há movimento que a Terra está girando, por que não há um desordem? Então, Heráclito entendia que não há desordem porque há uma mente atrás das coisas que segura as coisas. Nós não estamos vendo as coisas, mas há uma mente que opera atrás das coisas, que sustenta a beleza de tudo que nós estamos vendo. Então, os gregos tinham esse conhecimento que todas as coisas que foram feitas com uma mente que ele chama de razão, que chama de logos, verbos. Então, João tinha essa conexão entre os judeus e os gregos. A única coisa que pode ligar as duas era o que? A palavra verbo. Então, quando João vai começar, ele vai começar com a palavra verbo. Porque aquilo que eu preciso falar, demonstrar, precisa unir os judeus e os gregos. E ele começa com uma demonstração. No princípio era o verbo. Pode passar. Aonde ele vê a questão do princípio? Ele volta na criação. João começou sua argumentação voltando na criação. No princípio era o verbo. E vocês podem concordar comigo que a palavra era é o verbo ser no tempo imperativo. Ou seja, quando você tem o verbo ser no tempo imperativo, isso pressupõe que antes do princípio havia algo. Antes da criação havia algo. João não falou, no princípio foi verbo. Ele falou, quando você escreve foi, quer dizer, a partir do princípio, ele foi de ponto final. Não, João não disse. Ele disse, no princípio era o verbo. Quer dizer que antes do princípio, ele era o verbo. Ou seja, antes que haja criação, ele já existia. Para não falar essa palavra, porque Deus não existe. Deus é. Por isso João usa era o verbo. Só que há uma coisa muito interessante. Quando você nasceu, o mundo existia antes de você. O mundo existia antes de você. Então João quer dizer, antes que houve a criação, existia algo. Antes que nós sejamos feitos, criados, o verbo existia. Mas João ainda não falou de que se trata esse verbo. João ainda não falou. Pode passar. Eu deixei tudo isso para depois, com calma, vocês vão ler, né? Eu procuro explicar aqui, em vez de ler, porque eu acho mais importante explicar as coisas. Logo, no Antigo Testamento, a palavra de Deus com poder criador, né? Em Salmos 33, versículo 6, revelação, em Isaías 55, 11. Logo, na filosofia grega, princípio racional do universo, João redige o termo para mostrar que Cristo é a razão divina. Pode passar. Isso. Então João nos prova que esse verbo é Deus. Ou seja, ele vai nos falar, vocês, há muito tempo, vocês sabem que há algo que sustenta a humanidade, o universo. Mas vocês não sabem o que é. É Cristo que vocês aceitaram. É Cristo que você dá a vida, vocês aceitaram, é Ele que sustenta todas as coisas, é Ele a razão que está atrás de todo o universo. Então João começa seu argumento provando uma coisa que ele já sabia, mas não sabia a verdadeira
Ou seja, há uma coisa que nós cristãos precisamos saber. Porque João, para fazer isso, ele precisava estudar um pouco o grego. Ele precisa conhecer um pouco a história do judeu. E nós cristãos, muitas das vezes, a gente fala, eu sou cristão, não preciso saber, eu sou da religião. Mas se você não sabe a outra religião, como você quer evangelizar? Porque João, para falar, para ensinar os gregos, ele precisa saber a história dos gregos. Ele precisa saber como se comporta os gregos, qual é o conhecimento deles. É a partir disso que ele começou o seu evangelho. Nós, como cristãos, nós temos a obrigação de estudar o islamismo, o budismo. Porque se tu não estuda isso, como tu pode evangelizar eles? Porque tu não sabe qual será o seu ponto de partida, tu não sabe o que eles creem. Porque tu precisa convencer ele a partir daquilo que ele crê que não há outra coisa maior do que isso. Mas João não para por aí, ele fala, estava com Deus. O que estava com Deus? O verbo. Né? Esse verbo, ele estava com Deus. Esse verbo, ele estava na companhia de Deus. Nós vamos ver isso em 1 João 1:2. A vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando você lê João, Romano 8, Provérbio 8, que a gente percebe que a Bíblia fala que Cristo estava com Deus no princípio, a sabedoria, e era a alegria de Deus. Ele era a satisfação total de Deus. A gente vê lá no livro de Mateus que quando Jesus se batizou, a gente fala que houve uma voz que disse: esse é meu filho em que eu me comprazo, em que eu tenho alegria. E Provérbio 8 vai falar: eu estava com ele, ele era seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo em todo o tempo na sua presença. Pode passar. Agora João vai dizer, João não para por aí. O verbo era Deus. O verbo, a razão que vocês entendem que é ele que sustenta todas as coisas, ele não é apenas a mente de Deus, ele é Deus. Porque os gregos tinham vários deuses. Então, João precisa deixar mais claro que Cristo não é apenas um dos deuses, não. Ele é Deus. Ele de fato é Deus. Ele é uma divindade. Há uma ideia que é irianismo, que fala que Jesus é um pequeno Deus, não é o Deus que está acima dos deuses. Então João vai dizer, não, ele era Deus. Ele não é um Deus abaixo do grande do nome de Deus Pai, nem acima. Ele é o Deus da mesma essência como o Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 20:28. Ao meu lhe respondeu: Senhor meu, Deus meu. Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, não é apenas a sabedoria é o Deus em si. Pode passar, Rebeca. Agora nós temos o segundo, que é: ele estava no princípio com Deus. Mas a gente já falou a questão de o verbo estava com Deus, mas porque João faz uma repetição. A primeira estava com Deus é no sentido de comunhão entre os dois, alegria, e é entre Deus Pai e Deus Filho. Aqui João quer falar sobre a questão da igualdade entre Deus Filho e Deus Pai, né? É para refutar arianismo. Não, ele não é apenas um Deus, ele é um Deus de igualdade. Não há um Deus menor nem Deus maior. Os dois são da mesma essência. Ou seja, nós temos Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito. As três pessoas é um só que desempenham função diferente, possuem a mesma essência. Deus Pai não é maior do que o Deus Filho, mas em questão de função, Deus Pai é maior do que Deus Filho, e Deus Filho é maior do que Deus Espírito, em questão de função, não identidade, porque os três vêm da mesma essência. Deus. Esse confunde muitos cristãos. Quem é Deus Pai?
Deus Pai, é também Deus Filho, é também Deus Espírito. Só que com função diferente. Quando é questão de função, é outra coisa. Quando é função de identidade, é igualdade. Cristo não é menor do que o Pai, porque ele se fez filho. É Deus também. Pode passar. Se tiver dúvida, vocês falam, tá? Pode passar. Se é isso que eu acabei de falar, pode passar também. Agora todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pode passar, por favor. Então, João vai dizer o quê? Todas as coisas que vocês acreditam, gregos, que foram feitas, de fato, é ele. Ou seja, João apenas está revelando para os gregos aquilo que era a dúvida deles. Aquilo que eles buscavam há anos. João vem falando, não, é esse verbo, cujo todas as criações foram feitas por ele. Sem ele, nada foi feito. Cristo é o centro de toda a criação. Não há nada que vem nessa terra que existe que não vem da própria pessoa de Cristo. Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Hebreu 1,2. Por meio de quem o Filho fez o universo. Mesmo Hebreu, a Bíblia vai falar que ele sustenta todas as coisas que Deus, pela sua palavra. Qual palavra? Verbo. Verbo é o quê? Deus. Salmo. E sem ele, de fato, nada se fez. Salmo 33,6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. 1 Coríntios 8,6. Um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas. Salmo 148,5. Louve o nome do Senhor, pois ele ordenou e tudo foi criado. Até aqui alguém tem uma dúvida? Ou quer acrescentar alguma coisa? Só uma perguntinha. Sim. Lá no Salmo 33,6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Isso. No caso ali é 3 céus, aí foi feito os dois. Qual? Você estava onde então? Deus habitava onde antes de criar todas as coisas. Eu não entendi, né? Porque ele estava onde? É. Porque lá em Provérbio 8 fala, eu estava na alegria, na sua habitação. Então Deus tinha um lugar de criar todas as coisas. Nós temos 3 céus, né? Até Paulo fala isso. Nós temos 3 céus. 1, 2, 3. Esse é a habitação divina. Né? Isto. Só que antes de criar os anjos, Deus estava na sua habitação. Deus não foi criado. Até nós, por isso, muita coisa precisa começar pela fé. Porque tem coisa que eu não posso comprovar. Quem criou Deus? Até a filha de Gustavo perguntou: quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Eu acredito pela fé. E por que eu não? Porque eu não preciso provar isso. Porque se eu quero provar as coisas, eu vou acabar virando um ateu. Porque eu não preciso comprovar que fez Deus. Nós temos céu assim. E céus. Né? Céus que a gente vê. Mas esse é o reino de Deus. É o trono de Deus. Né? Esse é o céu que a gente vê, né? Subir degraus. Tem anjos aqui, não tem nenhum demônio aqui, nenhum diabo aqui. Quando houve guerra no céu, a queda, alguns caíram no segundo, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro. Alguns caíram aqui, outros caíram aqui. Você lembra que a Bíblia fala que Daniel orou e as suas orações foram ouvidas. Deus respondeu. Mas houve um principado que segurou a resposta de Daniel. Estava onde? No céu. Tem alguns demônios que caíram no mar, outros na terra e outros ficaram no céu. Dá para entender? Mas não há nenhuma ação maligna no reino de Deus, que é o primeiro céu. No segundo tem. No primeiro tem. No terceiro também tem. Dá para fazer sentido? Pode passar. Ô, pastor, só um minuto. Desculpa, professor. É assim, ó. Quando os anjos foram expulsos lá do céu, Sim. eles não desceram todo para a terra? Não. Nem lembro muito, mas agora vai dar um texto.
caíram na terra. Tá? Nem todos os anjos desceram na terra. Tem uma parte que desceu na terra, outros no mares, e outros ficaram no céu. Só uma pergunta, assim. Sim. As nossas orações a gente direciona ao céu, onde está o Senhor Todo-Poderoso. Isso. Só que eles podem intervir nossas orações ao Senhor. Sim. Entendi. Mas, por isso que as orações precisam passar por Cristo. A nossa oração precisa passar por Cristo para chegar aqui. Porque tudo que passa por Cristo pode passar. Pode passar. Ok. É a oração em nome de Cristo. Quem é você, demônio, para resistir à oração em nome de Cristo? Quem é você? Então, pode passar. Se tu ora no seu próprio nome, não, fica aqui, fica aqui. Se tu fala em nome de Cristo, é direto. Mas nós já ouvimos que Daniel orou e suas orações foram ouvidas, mas quando a bênção estava chegando, cheio de segurança, né? E precisava que o anjo Miguel desça. Ou seja, essa é outra coisa que a gente precisa entender, que cada cidade tem seu principado. Por exemplo, Primavera tem seu principado. Entendeu? Da mesma forma que aqui tem um prefeito, não tem prefeito? Também tem um prefeito de principado, que governa a cidade espiritualmente. Então são coisas que a gente precisa estudar mais depois, né? Meu irmão, em relação ali, em cima do conhecimento grego, né? Quando ele se preocupou a declarar, porque quando eu entendo o verbo, Sim. o verbo é a própria palavra que é o próprio Deus. Isto. Ele não conotou outra coisa, ele só reafirmou isso. Isto. É só falar, aquilo que vocês, porque os gregos, é tipo, você sabe, mas você não sabe, ele sabe que é o verbo, que é uma razão, sabe? Tem algo que segura, não é possível. Não é possível que algo assim explode do nada com tanta beleza, tanta perfeição. Há uma razão, há uma mente atrás de tudo que eu estou vendo. Só que, com essa razão, os gregos não sabem. Tem algo muito interessante que nós cristãos precisamos saber. A filosofia, nós precisamos estudar um pouquinho. A filosofia faz pergunta e o cristiano responde. A filosofia sempre pergunta as coisas. E nós, como cristãos, a gente tem a resposta. A gente responde. Eles tinham muita resposta, mas não tinha clareza. Eu sei que esse é o universo. Não surge do nada. Há uma mente atrás daquilo que eu estou vendo. Só que, realmente, não sabe. Então, é preciso que João estuda os gregos para entender, não. O que você está acreditando é verdade. Só que tu não sabe quem é esse verbo. Tu sabe que é uma mente, está certo. Mas esse verbo é Cristo. Agora trouxe a luz, uma clareza para eles. Trouxe a resposta, né? Isto. A resposta para os gregos. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Pode passar. A luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Cristo. Quem é a luz? Quem é tua luz? É Cristo. Quem é a nossa luz? Cristo. Não há outro argumento. É Cristo. É a luz na qual nós andamos. Paulo vai dizer, antigamente vocês estavam nas trevas, dominado pelas trevas. O que é trevas? É o pecado. Não vamos ver na frente. João 5,26. O Pai tem a vida em si mesmo. Concedeu ao Filho também ter a vida em si mesmo. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. A vida era a luz. Isso é muito interessante. Isaías 60. Levante-se e resplandeça. Levante-se e resplandeça. Porque vem a tua luz. A luz se converterão. Não, as nações se converterão à tua luz. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Que me segue não andará nas trevas. Nós vamos voltar na sua pergunta que tu fez. Salvo para sempre? Nós vamos voltar para isso também. Pode passar. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Isso é muito interessante. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. É preciso, a força da luz é revelada nas trevas. Quando diz Jesus, você não pode ter uma lamparina de luz, escondeu, revela a tua luz. Porque a função de a luz é combater contra a treva, é lutar contra a treva. Mas há uma palavra muito interessante que é prevalecer. A palavra prevalecer pressupõe que é uma guerra.
Vocês são brasileiros, sabem melhor português do que eu. Quando eu falo eu prevaleci, quer dizer que não, houve uma luta e que eu prevaleci, que eu venci. A Bíblia está falando, o quê? A luz resplandece nas trevas. Então quer dizer que a treva luta contra a luz. A treva não permanece, não quer que a luz brilha, permanece. Mas a Bíblia não diz que o quê? A treva não prevalece. Não há nenhuma força que prevalece contra o nosso Deus. Não há nenhum poder que prevalece contra Cristo. Algo muito interessante lá no livro de Apocalipse, no fim dos tempos. A Bíblia diz que todas as nações se levantaram contra Israel. Até o Estados Unidos, que é hoje um aliado forte de Israel. Um dia todos, meu bem, Brasil, todos se levantaram contra Israel para destruir. Mas a Bíblia fala, todos, quando eu falo todos, imagina, tanque de guerra que tem no mundo, os mísseis que estão sendo feitos, as bombas atômicas que estão sendo feitas, as aviões que estão feitos, todos se levantaram contra Cristo. O que a Bíblia diz contra isso? Que Cristo vai levantar, lutar até cansar? Não. A Bíblia diz apenas como sopro. Todos desaparecerão. Ou seja, não há nenhuma luta humana que prevalece contra a pessoa de Cristo. Pode passar, Rebeca. A treva aqui não somente simboliza a questão de guerra, mas simboliza o pecado. Porque o oposto da luz é a treva, o oposto do bem é o mal. E quando a Bíblia fala, a treva simboliza o pecado, a morte e separação de Deus. A vida de Cristo é uma luta contra a treva, contra a morte, contra o pecado. E quem prevaleceu? Foi Cristo. 1 João 15. Deus é luz e não há nele treva nenhuma prevalecer. A treva não compreende e vence a luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. João 2,35. A luz está entre vós por pouco tempo. Andai enquanto tendes a luz. Ou seja, se tu quer andar seguro, anda na luz. Segue Cristo. Segue o passo de Cristo. Anda onde Ele anda, porque Ele é a luz. É nele que é segurança. É nele que pode ter firmeza de andar nesse mundo. Senão tu vai se perder. Tu vai se perder. Pode passar. Até lá, vai ter uma pergunta. Agora eu vou trazer no sentido humano, de guerra humana, de ideias contra nosso Senhor Cristo Jesus. Houve muitas pessoas que se levantaram contra Cristo. Muitas, outros apareciam. Muitas, mas muitas vezes. A primeira pessoa, John Lennon, alguém conhece John Lennon? Vocês devem conhecer, é um cantor bem famoso, nos anos 80 por aí. Extremamente famoso. Um dia perguntaram a ele em entrevista: o que tu acha de Jesus? Sorria e disse: Jesus é legal, mas eu acho que daqui a algum dia Jesus vai desaparecer, como todas essas doutrinas. Por quê? Porque nós já somos mais famosos do que Cristo. Sabe o que aconteceu com ele? Um mês depois ele foi assassinado com um fã dele. Ele foi assassinado com um fã dele. Ou seja, nenhuma treva prevalece contra a luz. Quem? Voltaire. Alguém conhece Voltaire? O homem mais famoso da França, que impactou a Europa inteira com suas ideias. É um homem brilhante, muito inteligente. Se tu ver os livros dele, nossa. Mas Voltaire dizia: depois que eu morrer daqui 100 anos, a Bíblia vai desaparecer. Ele te fala, se tu ler os livros de Voltaire, é incrível o como ele se levanta contra a nossa fé. Mas sabe como que Voltaire morreu? Voltaire passou a noite gritando. Eu estou abandonado por Deus ou pelos homens, agora estou indo para o inferno. A noite inteira, pode pesquisar. No dia seguinte, para a enfermeira falar que Voltaire morreu, ela deu um grito e falou: pelo amor de Deus, pelo amor da França, que ninguém mais morra igual Voltaire. Ele era cientista e engenheiro? Quem? Esse Voltaire. Ele é um filósofo, escritor, poeta da França. E outra coisa, ele falou que a Bíblia vai desaparecer. A casa dele virou centro de publicação de Bíblia. Isso A que casa é de interessante. Voltaire. O que ele falou virou o contrário. A casa dele virou centro de publicação de Bíblia. Thomas, deve conhecer ele aí, o famoso, que criou o Titanic, porque o Titanic já está planando no mar. E aí, o que tu acha do seu barco? Porque era o maior, né?
sorridente na entrevista disse: nem Deus afundaria esse barco que a gente criou. O barco estava na direção dos Estados Unidos. Muito triste história. O que aconteceu com o Titanic, todos nós sabemos. Mais de 1.000 pessoas morreram. O barco se afundou. E não somente se afundou, se dividiu no meio. A treva não pode prevalecer, ser nenhuma injúria, pode prevalecer contra a pessoa de Cristo. Mary Moore, essa mulher é muito famosíssima. Que as mulheres devem conhecer muito. A mulher que chama a atenção de todo homem nos Estados Unidos. A cereja de bolo de Hollywood. A mais famosa, que até os presidentes queriam namorar com ela. Um dia ela recebeu o convite do homem, do segundo evangelista do mundo, Billy Graham, depois de Paulo, Billy Graham. Depois que ela ouviu o evangelho, ela sorriu e falou: eu não preciso de Jesus. Não me interessa. Eu tenho tudo, Senhor. Jesus não tem nada para me oferecer. Um mês depois, ela foi encontrada morta de overdose no seu quarto. A treva não pode prevalecer contra Cristo. É por último, Nicolai. Esse homem, ele era um presidente de Romênia. Ele perseguia muitos cristãos, muito, mas muito mesmo, a ponto de se levantar com Cristo no seu país. De se levantar com: eu sou Cristo. Ele qualquer que se levanta para adorar Cristo, a não ser será morto. Depois que houve uma revolução popular no seu próprio país, ele foi pego pelo seu próprio partido. Ele foi fuzilado. Ou seja, não há nenhuma treva que se levanta contra o Deus que tu serve. Não há nenhuma. Pode pesquisar a história inteira. Não há nenhum que se levanta contra o nosso Cristo, que não dobra de joelho. Não é por acaso que Paulo fala: em nome de Cristo, todo joelho se dobra para confessar que Ele é o Senhor. Então, quem é que tinha essa fé? Sabe, cristão? Tu não está adorando qualquer Deus, não. Tu não está servindo qualquer Deus. Tu está servindo Deus, o Senhor dos senhores. Aqui alguém tem uma dúvida, uma curiosidade para incrementar? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, que é muito interessante. Agora João vai falar sobre a encarnação de Cristo. E eu acho que essa parte é mais importante de tudo que a gente vai falar hoje, né? E é outra coisa que até pode parecer heresia, mas a encarnação é mais importante do que a crucificação. É mais assustador do que a crucificação em si. É mais dolorido do que a crucificação. A encarnação é pouco falada, né, e pouco estudada. E antes de a gente falar sobre a encarnação, eu quero que a gente só tenha uma ideia um pouco de quem é nosso Deus. Quando a gente fala de Cristo, quem é esse Cristo? Pode passar, né? Apenas algum fato científico, alguns estudos, né, para a gente ter um pouco uma ideia de que nós estamos falando, de quem está se encarnando, de fato. Para onde? Interessante. Nós temos no céu mais estrelas do que areias da terra. Ou seja, há no céu 4 vezes a quantidade de estrelas de areia que tem nessa terra. 4 vezes. Nem dá para imaginar. 4 vezes no céu, mais estrelas de areia que tem aqui. 4 vezes. Ou seja, vou falar repetitivamente. Tu pega todas as areias que tem no planeta Terra, tu multiplica 4 vezes das estrelas que tem no céu. Agora vamos fazer um exercício. Tu pode até fazer em casa. Tu procura um balde, pega uma areia da sua moção. E para não se estressar, coloca uma música. Coloca uma música para não se estressar. Porque eu quero que tu faça um exercício em casa. Só pega um copo de grão de areia. E tu começa a contar um por um. Acredito que tu não vai chegar em 100 antes de deixar, porque vai ser muito estressante para ti, de contar os grãos. Agora nós temos uma coisa interessante. Nós sabemos que tem mais estrelas no céu do que areia.
E a Bíblia nos fala em Salmo 147, conta o número das estrelas, chama todas pelo seu nome. Peraí, dá para imaginar o que a gente está falando? 4 vezes a areia que tem aqui nessa terra, 4 vezes. Eu sei que não dá para conceber isso, né? É difícil conceber isso, o número, né? A gente tem os números aí, né? Mas trilhões de estrelas. E ele sabe o que? O número, não só o número, o nome. O que? O nome de todas as estrelas. E eu vou acrescentar, não somente ele sabe os nomes, mas ele sabe aonde está cada um. Ó, eu te perguntei aqui, João, Felipe, você está aqui. Ele conhece cada um pelo nome. É de Cristo que nós estamos falando. Que se encarnou, que nós estamos falando. Ele sabe todas as estrelas que tem no céu. Eu te dei agora um exercício de contar pelo grão da tua mão. Sabe? Agora imagina pegar o grão que tem isso em primavera inteira, no Brasil inteiro, na América do Sul inteira. Dá para imaginar? Nem dá para imaginar. Esse dia vai ficar lá pensando sobre isso, eu olhei para o céu, falei para o Senhor, cai tudo isso, gente. Pois é. No céu, Pois é. nos nossos olhos, É. a gente não A gente não consegue ver. Não. ver a dimensão É. dela, o espaço. É. E as estrelas têm um tamanho muito gigante. Não lembro muito do diâmetro de luz, mas é bem grande. As estrelas não são uma coisa pequenininha que a gente não. É bem grande. É bem grande as estrelas. Nosso Cristo conhece todas pelo nome. Pode passar. Outra coisa muito interessante. Muito interessante. O universo. A gente não sabe, a gente sabe que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo só de Deus. Só Deus é infinito. Nada que foi criado é infinito, só Deus. Mas nós sabemos que o universo, a gente não sabe o tamanho total do universo. Agora a gente sabe, é aquilo que nós temos acesso pela luz, pela questão de luz. E nós sabemos o diâmetro de do universo que a gente quer, 93 bilhões. Eu falo esses números, mas como eu falei, né, não dá para conceber isso, sabe? O quão é grande, nem dá, sabe? Bilhões de diâmetro de luz, de estrela, do universo, bilhões de quilômetros. Agora, se você chegar num ponto, vamos que o universo está assim. Esse é o que a gente tem acesso, porque a luz nos permite de saber o que tem aqui. Se você sair do ponto A aqui para o ponto B, correndo a velocidade da luz, olha a velocidade da luz. Coisa mais rápida que existe, a velocidade da luz. Se você corre a velocidade da luz saindo daqui para cá, sabe quantos anos tu vai fazer? Tudo isso é dado científico, tu pode pesquisar. Tu vai fazer mais de 93 bilhões de anos. Tu consegue entender isso? Não é 100 anos, não é 200 anos, não é 500, não é 1 bilhão de anos, não. Bilhões, 93 bilhões de anos. Sabe o que significa isso? Para você chegar aqui, tu nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Jamais vai chegar. É, a velocidade da luz. Correndo a velocidade da luz. A coisa mais rápida é a velocidade da luz. Correndo a velocidade daquilo que é mais rápido do mundo. Tu chegar aqui com 93 bilhões de anos. Impossível. Mas olha isso, olha a coisa que nós temos aqui muito interessante. Tomou a medida do céu ao pau. É isso. Porque Cristo, ele sabe só assim, com a palma da mão. Ele sabe quanto que é o tamanho do universo. Assim, com a palma da mão. Enquanto tu vai fazer 93 bilhões de anos, ele vai fazer assim. É esse, assim, com o dedo. Dá para conceber essa grandeza de Cristo que nós estamos falando? A sua majestade? Mas tem outra coisa aqui também. Que mediu na concha da sua mão as águas. Muito interessante. As águas, Atlântico, Oceânico, todas as águas que tem no planeta Terra. E o quê? Ele mede na palma da mão. Agora faz um exercício, só a água do lago que tem aqui. Tu acorda às 5 horas, pega um balde e começa a tirar. Para ver quanto dia tu faz para acabar com isso. Mas nosso Cristo, ele mede todas as águas que existem na face da terra assim.
fácil. Dá para conceber que Deus nós estamos servindo? Não é qualquer Deus, meu irmão. Nós não estamos servindo qualquer Deus. Sabe, a gente é, como que eu posso falar? Imensurável. Palavra certa. É inefável. Não tem nenhuma palavra que pode expressar. E nós, sabe, as coisas de Deus, não haveria nenhuma pessoa na face da terra que pode falar acima de 10%. Não haveria. Não importa o conhecimento, a revelação que ele tem. Ele não pode explicar a grandeza de Deus que pode usar 10%. E nós não sabemos nada. Ou seja, apesar dos estudos que nós temos, nós sabemos qual é o universo total. Aquilo que nós temos apenas conhecimento, vai fazer 93 bilhões de anos só para acessar. Mas seu Deus, assim, ele sabe. E na concha da mão, todas as águas da terra. Não sei se alguém já viajou de cima do mar uma vez. Ele calma na mão. É difícil para a nossa cabeça humana conceber isso. A minha irmã Vanessa está lá na África. Sim. Um avião internacional, ele é 800 km por hora, no mínimo, né? 800 km. E anda em cima do mar, acho que é o Mediterrâneo, né? Em cima do mar, 10 horas, às 800 por hora. Isso aí. Imagina a dimensão desse mar. Pois é. Isso é só um mar. Nós temos um mar Pacífico, Mediterrâneo, nós temos vários. E todos, repetindo, Cristo mede aqui na minha mão. Dá para entender um pouco a grandeza. Sabe, às vezes a gente ora e parece que a gente nem sabe para que a gente está orando, parece que a gente está, sabe? A gente eu posso dizer, a gente é como um mendigo assentado em cima de ouro. Porque a gente não sabe a grandeza de Deus que a gente está sabendo. Nossa, o probleminha desse tamanho assim. Isso. Sabe? A gente nem tem ideia de Deus que a gente está servindo. Sabe? Eu acredito que o próprio Deus tem a perna de nós. A gente parece que um formigueirinho assim. E outra coisa também. Recolheu uma medida o pó, okay? O pó da terra. Pesou os montes com peso. Eu uso um termo, isso aqui é essa palavra, em balança. Cristo pesa todas as montanhas em balança. Sabe? É coisa que a gente não consegue conceber na cabeça. Nossa cabeça é muito pequena para entender isso, sabe? Nossa mente é muito pequena para entender essas coisas. Pode passar. Essas coisas são marcos do universo, estudo científico, que impressiona as coisas. Agora, esse, por exemplo, é micro-universo. Você, as coisas que os estudos científicos provam que as coisas micro impressionam mais do que as coisas que eu acabei de falar. Por exemplo, DNA humano. Cada um de nós aqui tem matéria genética que se chama DNA. Né? Ela que determina a cor dos seus olhos, seu cabelo, seu temperamento, seu gene. E cada ser humano tem, no mínimo, 37 trilhões de células dentro de você. 37 trilhões de células. Não vai caber aqui, dentro de você. As células, que se tirar um, não vai caber nessa sala. Mas Deus organizou cada um. E não para não. Quando você pega uma célula seu, quando tira alguma matéria genética, o DNA, ele mede 2 metros. Só fazendo um cálculo simples, se nós temos 37 trilhões de células e cada célula tem material genético que é 2 metros, é só calcular quantos metros de DNA eu tenho no meu corpo. Cálculo científico. Tu tem no seu corpo 74 bilhões de quilômetros de DNA. Alguém sabe o que é isso? Vamos brincar de novo. Esses 74 bilhões, se eu disse para você a matéria genética dentro de você, que pode dar a volta dessa igreja, alguém acreditaria? Que a coisa dentro de você, a matéria genética, que se eu tirar vai dar a volta nessa igreja. Alguém acreditaria nisso? Não, ninguém vai acreditar nisso. Ninguém. Se eu disse que dentro de você a matéria genética, que pode dar a volta de primavera, você peraí, enlouqueceu você. Enlouqueceu. Eu falo dado científico.
dado científico. Se eu dizer isso para você, que você tem material genética que pode dar volta de Brasil, tu vai quase me matar, porque esse cara é doido, esse cara é enlouquecido. De onde vem com isso? Mas olha só, da terra inteira, se você vai dar o seu DNA que está dentro de você, é só pegar a circunferência da terra do Equador. Esse. Pega esse e divide por esse. Sabe quanto que é esse? Mais de 1 milhão de voltas você tem dentro de você. Ou seja, se tirar do seu DNA agora, vai dar volta da Terra mais de 1 milhão de vezes. Oh, glória! Isso é uma loucura. Dá para entender isso? Não. Cabeça buga. Se tu quer entender, sua cabeça vai bugar. É difícil acreditar nisso. Mais de 1 milhão de vezes a matéria genética dentro de você que dará a volta. Eu não estou falando de Brasil, eu não estou falando da América do Sul, eu não estou falando da África, ou mundo inteiro, o planeta Terra, mais 1 milhão de vezes. Isso é assustador. Mas nosso Deus organizou cada um no seu lugar. João ele apresenta com muito conhecimento dos pensadores, Sim, né? sim. E cada vez que a gente sabe, quanto mais conhecimento o cara tem, ele acaba trazendo um sufismo, uma fortaleza na mente. Mas se for olhar, a palavra diz assim que pereceis por não conhecer a palavra. Isso. Geralmente, nós como cristãos, se a gente acaba sendo relapso em não conhecer quem é o Deus, o tamanho do Deus, nós tornamos tão pouco abaixo de um demônio. Isso. Crê e estremece. O temor é a ausência do conhecimento de quem é Deus. Obrigado. Porque Tiago fala, tu acha que tu tem fé? Os demônios têm crente, porque eles sabem essas coisas que a gente fala. Porque eles já vivenciaram a glória de Deus. Eles têm tamanho das coisas. Eles têm conhecimento de muita coisa. É por isso que os demônios nunca serão perdoados. Porque eles têm conhecimento tanto de Deus que não podem voltar para o arrependimento. Você entende? Por isso eles nunca serão perdoados. Eles tremem porque sabem essas coisas. Sabe? Eles têm esse conhecimento de Deus. Nós que somos ignorantes em relação a isso. Agora, porque eu trouxe isso? Para a gente entender um pouco que nós estamos falando que se encarnou. Pode passar. Isso é, sabe, até difícil para eu falar. Sabe? É muito difícil falar sobre encarnação. A primeira coisa é que a reencarnação não existe. Isso é uma doutrina humana que não existe. A Bíblia fala em Hebreus 7, eu acho que 29, 19. É dado ao homem de morrer uma só vez, depois vem o juízo. Não existe reencarnação. Encarnação, só uma pessoa que não existe mais. O que é encarnação? É o divino se tornando humano. Como que eu posso explicar isso agora? É muito difícil. Sabe? É muito difícil conceber isso. Vamos dar um exemplo humano. Alguém me dá um exemplo? Um animal que ele acha de muito mais baixo que os animais. Alguém chuta? Eu acho que dos animais esse é o mais, sabe, mais baixo. Pode chutar qual? Eu acho que para mim, ó, o cachorro é o de todos os animais, eu acho que ele é o mais baixo de todos os animais. Eu não gosto de sapo. Tá, sapo. Tu falou sapo. Imagina dizer a você, ó, eu vou te transformar em sapo. E tu vai morrer para os sapos. Qual é mais difícil? Morrer como sapo ou se transformar em sapo? Tu aceitaria ser transformado em sapo? Tu não aceitaria? Pois é. Sabe de quem nós estamos falando? Cristo, Deus da glória, que a Bíblia fala que Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Que todo se curva diante dele o tempo todo. Não existe horas. E tu fala, mas por que eu vou me virar sapo? Não, eu sou gente, eu penso, eu conheço o meu valor. Eu vou me virar uma coisa que é tão desprezível. Mas a Bíblia fala que Deus olha toda a terra e vê com pouco nada. E é esse grande Deus que se torna nada por causa de você, por amor a você. É muito difícil explicar isso. É muito fácil falar encarnação. Ele se encarnou. Peraí, tu já parou para pensar o que é um Deus se encarnar? E tu usou uma palavra bem séria. Ele, não vamos abrir a Bíblia.
Vamos ler ele. Filipenses 2, 6, 7. Eu vou começar pelo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra é muito interessante. Cristo Jesus. Quando a gente fala Jesus, Cristo, Jesus é o humano, é o Deus encarnado. Cristo é o Messias, é o Deus, tá? É o Deus. Então, humano, divino, humano, a gente vai ver Cristo, Jesus, Cristo. É sempre os dois atributos. Tá? Ele precisa, para desempenhar a função, ele precisa se tornar Jesus, sendo Deus para o Salvador. E Paulo está falando: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, essa palavra é muito interessante. Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Alguém tem outra versão? Aqui fala o verbo aniquilou, muito interessante. Alguém tem outra versão aí? Então vejam, imagina Cristo em toda a sua glória, no seu trono de glória, onde os anjos sempre adorando. Porque aqui falou aniquilou, não é que a divinidade saiu de Cristo, não é isso. Não é que ele perdeu a sua divindade. A questão de aniquilação é renunciar à sua posição de Deus. Eu sou Deus acima de tudo. Eu criei todas as coisas. É difícil explicar isso. Não é que não dá para explicar, mas tipo, é muito, sabe? É muito, mas incrível, que não dá para explicar com língua humana. Só entendendo esse fato, é inteligível que é uma expressão maior de amor do que a própria cruz. Isto é muito amor. Porque Deus, ou Deus, cujo até os santos, peraí, ele está indo para onde? Ele está indo para onde? A Bíblia nos fala em Pedro que o Evangelho, até os anjos desejam saber, porque os anjos ainda não têm conhecimento sobre aquilo que Deus fez. É algo tão extremo, tipo, incrível, que os anjos ainda não sabem o que está acontecendo. Peraí, o que está acontecendo? É o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei? Sim. Ele abandona a sua posição de Deus, do Criador, e assumindo a sua posição. Alguém falou, irmão falou, eu já não vou aceitar ser um sapo. Nós somos o quê? Nós somos alguma coisa diante de Deus? Nós somos uma coisa, quando fala em Isaías, nós somos mais do que nada. Nada. Mas a Bíblia nos fala que Deus, ele aniquila a sua posição de Deus, assumindo a natureza humana. Assumindo a natureza humana. Nós já vimos uma coisa, porque ele tem que ser humano. Já vimos uma das coisas pela qual Cristo tem que ser humano, ele precisa morrer como humano, porque é o humano que pecou. Ele tem que sofrer na carne como humano, porque o salário do pecado é a morte. Eu não vou ler tudo isso, vamos deixar para vocês estudar com calma cada versículo, pode passar. Vamos deixar para a pergunta depois. Por que encarnação? Qual o propósito de encarnação? Porque Cristo tem para se encarnar. Além, vamos esquecer que está aqui. Então vamos lá. Quando fala da encarnação, ele se desfez dela mesmo. Vir na terra como ser humano e resgatar
ter que passar por esse processo, né? Sim. É tudo que a gente está vendo, a gente vê que o que está acontecendo, porque a motivação de tudo isso é o amor. O primeiro propósito da encarnação, para revelar Deus aos homens. Como que Moisés revelava Deus ao povo de Israel pela lei? Se você quer andar com alguém, eu tenho minha regra, tu tem sua regra, eu te respeito, tem respeito, cada um tem sua regra. Deus se revelou ao povo de Israel pela lei. Qual é a função da lei? Tudo isso a gente até vai ver mais para frente. Mas Deus se revelou a Moisés, para o povo, pela lei. Ó, Deus que está tirando você do Egito, é Deus cujo não pode ser feito. Mas qual é o propósito da lei? É para ser cumprida, segundo a Bíblia? Não. O propósito da lei é para ser cumprida, porque não pode cumprir a lei. O propósito da lei nunca foi para ser cumprida. Isso não quer dizer que nós não somos salvos para cumprir a lei, claro. Mas qual é o propósito da lei? Alguém me ajuda? De guia? É, tipo assim, ela conduzia a Cristo. Oh, perfeito. Mais alguém? Qual o propósito da lei? Porque Deus deu a lei a Moisés. Era para que o povo fosse obediente a Deus e andasse nos seus caminhos, né? Também sim. Mas o quê? Oi? Posso ver minha irmã? Justiça. Entregar a justiça de Deus. Boa. A lei. Qual o propósito da lei? Você já fala muita coisa. A lei foi dada por Deus. Entendi? Tá vendo aí, Marcelo? Escreve. Dá para ver? Sim. Quer que eu escreva maior? Dá para ver? A lei. A lei são os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Né? O Monte Sinai. Mas por que Deus deu essa lei? Romanos 3:20. Isso é um dos primeiros propósitos. Por que Deus deu a lei? Para você conhecer. Se eu quero andar com você, tem que saber o que tu gosta e o que tu não gosta. Primeiro, para conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O segundo, alguém cumpriu a lei? Não. Então, antes da lei, como vivia as pessoas? De qualquer maneira, né? Oi? De qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Para ser justiça. Tá. O que diz Romanos 3:20? A lei permita que tu saiba que tu é um pecador. Sem a lei não há conhecimento de que algo domina você. Revelar o pecado. Isso. Conhecimento do pecado. Conhecimento do pecado. Tá. Terceira coisa. A lei foi dada para conhecer quem é Deus. Você precisa com quem você está lidando. Estou saindo do deserto falando do jeito que quer, nós queremos comer, não sei o quê. Peraí, tu sabe com quem você está lidando? Isso é Deus. Conhecer a Deus. Conhecimento do pecado. Diz a Bíblia, sem lei, o pecado está morto. Se eu não dizer para você não cobiçar, tu não vai saber que cobiçar é algo errado. Então, a lei permite que tu saiba que aquilo que tu estava fazendo, tranquilo, não desagrada a Deus. 2. A lei serve para mostrar que tu tem um Senhor. Que tu é escravo, dizendo melhor, que nós somos escravos. Alguém fala aqui? Alguém cumpriu a lei? Não. Se tivesse tudo isso em Romano, pela lei, tu sabe que agora tu é pecador. Porque eu falo, não minta, mas tu foi mentir. Então, peraí, há uma força que domina você. A lei te permite agora que sabe que, nossa, eu sou escravo. Porque eu não consigo livrar daquilo que está me falando de não fazer. Diz Paulo, se não fala não cobiçar, eu não saberia que cobiçar é pecado. Mas agora a lei se aproveitou, não, o pecado se aproveitou, me dominando.
Vamos explicar de forma mais simples. Quando Adão pecou, você foi vendido como escravo. Nós fomos vendidos como pecado. A queda de Adão é a queda da humanidade. Quando vai ler lá em Gênesis 4 ou 5, a Bíblia fala em Adão foi criado à imagem de Deus. Mas quando vai falar dos filhos de Adão, a Bíblia fala os filhos de Adão foram igual à imagem de Adão, não de Deus, a imagem do pai caído. Então, a natureza, a lei do pecado domina você, de tal forma que quando a lei foi dada, tu não tem escola, não continua pecando. Ou seja, a lei dá poder ao pecado. Diz Paulo, agora a lei está errada? Não. A lei foi dada só para revelar que tu e ele, nós somos escravos. Quem aqui nunca ouviu, não faz aquilo, mas sempre continua fazendo? Aquilo que eu não quero, faço. Isso eu faço. Escravo. E como, porque é assim? Explica de um jeito mais simples. Como que eu posso explicar isso? O pecado domina você, só que tu não sabe. Tu é escravo. Então tem correntes também, você não sabe. Agora, a lei é para iluminar você. Me deu a lei, eu vou cumprir. Daqui a pouco tu cai. Por quê? A lei do pecado diz de jeito nenhum. Tu vai obedecer a Deus ou a mim. Tu vai obedecer a mim. Eu sou seu Senhor. Eu que domino você. Mas a lei veio para te mostrar que, nossa, há um Senhor visível que está dominando você, que você nunca soube, que é o pecado. E sabendo agora que tu é escravo de pecado, a quinta coisa de a lei que ela falou, nós levar a Cristo. Agora que tu pede, poxa, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo obedecer a lei. Porque a Bíblia fala que se eu respeito tudo e eu caio zerado. Eu não estou conseguindo. Mas se eu concordar a lei, não é para obedecer, para revelar que eu e você somos pecadores. Porque não apenas somos pecadores, mas somos escravos do pecado. Diga essa questão de eu ter livre-arbítrio não é uma mentira. Tu é escravo, tu foi vendido como escravo. O que eu faço, diz Paulo, que me livra desse corpo do pecado? Graças a Cristo. Então a lei te leva a Cristo. Meu amigo, tu é escravo. Tu sabe quem pode te salvar? Quem pode te libertar de escravidão? Cristo. O que significa salvar alguém? Salvação. É te salvar, é te libertar de alguma coisa. De quê? Do poder do pecado. Isso é o que a gente está. Porque em cada revela Deus aos homens. Então, a lei, primeiro, como exemplo, para revelar quem é Deus, nesse sentido. Cristo, então, a lei, trazendo Cristo, é para nos revelar outro atributo de Deus. Esses atributos da lei mostram, você fala, a justiça, a santidade de Deus. Mas Cristo agora vem revelando o quê? O amor, a graça de Cristo. E Paulo fala, quer dizer então que a graça anula a lei? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não. A lei revela primeiro os atributos de Deus, de quem Deus é. A ira de Deus, a justiça de Deus. Deus não pode perdoar o pecado. O pecado que Deus não perdoa é baratinho, não. É como o pastor falou, a graça foi de graça, mas não é barata. A encarnação foi barata. Deus assumir a natureza humana é algo barato. Já imaginou um Deus na barriga de um ser humano? Limitado, sendo Deus, agora ele é limitado. Porque a encarnação também tem suas implicações. Limitado. Sendo Deus, ele não pode mais ter acesso ele está aqui em Jerusalém, ele não pode ter mais acesso na África, no Brasil, não. Ele está limitado no tempo. Sabe o que significa um Deus assumir essa natureza? É um amor que não tem preço, que não pode ser medido. Então não é uma graça barata, é uma graça que custa caro, extremamente caro. Então, a lei nos leva a Cristo. Então, o primeiro ponto pela qual Cristo se encarnou é revelar agora a outra face de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Outra coisa, para salvar os pecadores. O Filho veio para salvar os que haviam sido perdidos. Ele se fez humano para salvar você. 3. Para destruir as obras do diabo. Isso tem em Hebreus. Ele se manifestou
para destruir as obras do diabo. O diabo tem também em Colossenses, para servir e dar sua vida como resgate, para cumprir a lei. Esse é um exemplo para se tornar nosso sumo sacerdote, para restaurar todas as coisas e trazer um novo reino. Esse é o propósito pela qual Cristo assumiu a natureza humana. Tem que morrer por você. As coisas que nós iremos ler mais para frente sobre a salvação, eu vou tentar desenhar isso. Pode passar, Rebeca. O que aconteceria se não houvesse a encarnação de Cristo? Será que Deus pode morrer por nós? Então, professor, Pode falar. eu fico imaginando assim, ó, em João 3,16, que quando Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, Sim. eu fico imaginando o tamanho do amor de Deus pela humanidade, por nós, por cada um. Sabe, porque se entregar seu filho para ele vida eterna, passar pelo que passou e se entregar por nós, mesmo sabendo que nós somos pecadores, você imagina o quão valioso nós somos para Deus. Por isso que eu falo assim, às vezes a gente não sabe o tamanho do nosso amor, às vezes a gente fica, com qualquer probleminha fica aí se desmoronando, e a gente pega por isso. Porque a gente tem que se valorizar mais, saber que a gente é uma obra preciosa, a semelhança de Deus. Tu tem o João 3,16 aí? Isso. Pode ler para nós. Eu tenho o Senhor, deixa eu lembrar aqui, deixa eu falar agora. Pois Deus Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. tal maneira expressa o grau. No grau de amor, deve ser formalizado. Tal maneira expressa o grau que a gente nem concebe na nossa mente. O amor é tão grande que a gente nem sabe, não dá para medir. Porque Deus se encarna, meu irmão, não dá para entender isso. Não dá para entender isso. Quem fez Maria, agora está na barriga de Maria, é inconcebível. Não faz sentido. Pois a Bíblia fala que para os gregos é uma loucura. Sim, e para mim também é uma loucura. Como que pode? A permissão de Deus, né? É. Assim, a permissão de Deus para que ele venha e, como um ser humano, né? Seja um humano como nós. É. Agora, uma coisa que a gente precisa falar sobre encarnação. Cristo, outra coisa muito interessante, por que Cristo não nasceu pela união de José e Maria? E ele nasceu pelo Espírito Santo. Porque Deus não pede que ele nascesse pela união de José e Maria, porque ele tem que sair da descendência de Davi. E José é dessa descendência de Davi. Porque Deus não pede que Cristo venha assim, pela união de Maria e José. Aí já tem a ver com aquela questão do próprio firmamento que ele criou, né? De como ele haveria de entrar. Ele jogou dentro das quatro linhas em cima daquilo que ele mesmo criou, dos firmamentos dele. Ele haveria de vir sobre a terra, ele haveria de nascer de carne, mas ele continuaria, ele não podia nascer do pecado, né? Perfeito. Não é a mulher que transmite o pecado, é o homem. Quando a mulher morreu, os olhos não se abriram. A lei não foi dada, não foi dada à mulher, mas ao homem. Por isso, com o marido, nós seremos julgados por Deus. Não importa o que nossa esposa faz. Nós somos responsáveis. Isso é uma questão de posição. A autoridade, como diz a Bíblia, é uma questão de posição. Então, você será cobrado com o marido, porque tu tem uma posição de autoridade. Eu bem entendi. Tá. O pecado é transmitido pelo homem. Né? É o homem que transmite o pecado, não é a mulher. A mulher não transmite o pecado. A mulher faz crescer o pecado. Né? Tudo que a gente dá para a mulher, ela faz crescer. Ela é igual uma terra, ela faz crescer. Elas achou que ia ficar tudo beleza. Né? E achou que ia olhar para nós e apontar o dedo. Toma. Então, a mulher tem esse atributo. O homem transfere a semente do pecado.
faz crescer essa semente. Então, se Cristo tivesse nascido de José, ele receberia a natureza pecaminosa. E o pecador não pode morrer pelos humanos. Não tem como. Então, quando Cristo entrou na barriga de Maria, ela foi guardada pelo Espírito Santo durante os 9 meses. Ou seja, não houve transferência do perigo e contaminação em nenhum momento. Ele foi guardado. Tem coisa que eu não consigo explicar. Porque imagina que o Espírito Cristo agora se transforma em bebê na barriga. É difícil explicar isso. Não sei como vai explicar isso. Pela fé, eu aceito. Porque se eu vou pensar de forma racional, não tem como. Mas ele foi guardado até nascer. Guardado. Sem nenhum pecado. Porque se for para José, ele teria a natureza pecaminosa. Pecado não pode morrer. Um pecador. Todos nós precisamos de Salvador. Como que quem pecado pode morrer por nós? Não tem como. Seria o atributo de Deus, porque ele é humano, né? Isso. Não teria também o atributo divino. Isso. Tá. Tá. Se não houvesse encarnação, não haveria expiação, propiciação, reconciliação, justificação, adoção. Esse é o único termo que a gente vai ver no livro de Romanos, de João. Os demais a gente não vai ver no livro de João, só no livro de Romanos. A salvação. A salvação é uma obra de Deus Pai. Exclusivamente de Deus Pai. Deus Pai. É Deus Pai que planejou a obra da salvação. Foi Ele que concedeu essa obra. A salvação tem 2 ramos principais. Vou tentar desenhar de um jeito aqui, vamos ver. Nós temos o perdão. O perdão é executado pelo Deus, Filho. Quais são as implicações do perdão? A expiação. Aqui, propiciação. Ação. Reconciliação. Conciliação. Justificação. E adoção. Essa obra é feita pelo Deus Filho. O que leva a essa obra? O sangue. Pelo seu sangue. Qual é a segunda coisa da salvação? Que é o Deus Espírito que faz. Deus Espírito. A segunda obra da salvação. A libertação. Libertação. Eu tentei escrever de um jeito. A libertação envolve 2 coisas principais. Regeneração. Regeneração. A regeneração envolve 2 coisas. Vou fazer a abreviação: arrependimento e fé. A segunda coisa da libertação: santificação. Essa é a obra da salvação. Então, quando a gente fala salvo para sempre, meu amigo, tem que provar tudo isso. Porque muita gente, eu sou salvo, e fica aqui. E aí, tu foi liberto? Qual é o argumento que tu tem que tu está salvo e tu não está liberto? A salvação é uma obra concedida pela Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O que o Espírito Santo usa para libertar? A palavra de Deus. A palavra. A salvação envolve o perdão. João, livro de Romanos, que Deus agora perdoa os pecados que
foram cometidos na paciência de Deus, perdoando em Cristo. Perdoando, fazendo o quê? Punindo Cristo. Para quê? Para expiação, propiciação, reconciliação, justificação, adoção. Acho que não vai ter tempo para a gente explicar, mas acredito que mais para frente a gente vai explicar cada das coisas, né, dessas expressões. O que o Espírito Santo faz? Liberta você. Mas Jesus veio fazer o quê? Só morrer? Não. A gente fala salvação. Tem o verbo salvar. Salvar de quê? Meu amigo, salvar você. De quê? Porque se tu fala salvo para sempre, salvo de quê? Porque a fé cristã então é uma fé racional. A segunda morte, interessante. Eu tenho que saber. Expressão, a gente sempre ouviu. Quem nasce uma, morre duas. Quem nasce duas, morre uma. Já ouviu? Quem nasce uma vez, morre duas. Sim. Faz sentido. Usando João 3. Faz sentido. Então, essa obra acontece simultaneamente. Tu não é perdoado um ano depois tu é liberto, não. Todos perdoados são libertos. Aqui é o cometido. Pecado cometido. Você é perdoado. Essa é barata? Não, alguém tem que derramar o sangue. Porque ela fala que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia fala, a alma que peca, essa alma que morrerá. E o sangue é a expressão da alma. Então, o sangue tem que ser derramado. Isto, em Hebreus. Okay? Então, Cristo tem que derramar o sangue inteiro para que haja expiação. O que é expiação? Resumindo, expiação. Quando a gente estiver estudando, a gente vai em Levítico para ver. Expiação é cobrir algo. Tá. É assim. Expiar um pecado é assim. É cobrir assim. De tal forma que tu não vê mais. A Bíblia fala em Jeremias que o pecado de Judas foi escrito com ferro. Cada pecado foi escrito com ferro. A expiação é derramar o sangue sobre o pecado, de tal forma que Deus não vê mais pecado, mas sangue. Então Deus dá uma olhada, vê seus pecados, não, o sangue de Cristo. Não vê mais seus pecados. É o sangue que está lá. Porque ele fala, de seus pecados não me lembrarei. Não tem mais pecado para tu ver, Senhor. O sangue está lá. É o sangue que ele vê. O que é propiciação? A gente vai explicar mais para frente. Está a fundo mesmo. Estou dando propiciação. Também no Antigo Testamento. Propiciação é a de desviar a ira de Deus. Exemplo. Lá no Egito. Moisés, fala para os filhos de Israel colocar o sangue. Onde o anjo da morte do sangue, ele vai passar, ele não vai entrar. Então, a propiciação aqui é desviar a ira de Deus. A ira de Deus que estava sobre você foi desviada sobre Cristo. Por exemplo, nós temos, eu esqueci os nomes dos dois, mas eu acho que é Ofne e Finéia. Quando o povo de Israel caiu em fornicação e foram severamente punidos, eu estava chorando, o israelita pegou um estrangeiro. Levou uma estrangeira, levou no quarto. Ela falou que tem um homem, eu acho que eu esqueci o nome dele, que pegou uma lança e foi lá e enfia os dois. O que a Bíblia falou? E a ira de Deus se desviou de Israel. Isso é propiciação. É desviar a ira de Deus que estava sobre um alvo. Então isso se chama propiciação, reconciliação. Você tem inimizade com Deus, irmão. Tu tem inimizade com Deus. O pecado que nos coloca em inimizade contra Deus. Cristo, a morte de Cristo nos reconciliou. Há uma diferença que é paz com Deus e ter paz de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. Estar em paz com Deus e ter a paz de Deus. É coisa diferente. A reconciliação é paz com Deus. O que é justificação? É quando você justo. Você leva no tribunal, é uma expressão de tribunal. Justificação. É você que precisa ser punido. E o rei, o advogado, levanta e fala: não, eu vou assumir. Deixa. Imputa a minha justiça sobre ele e coloca o pecado dele sobre mim. Eu assumo.
Isso é a justificação. É Cristo assumindo o seu lugar. Agora você é o justo. É como pegando sua roupa, a roupa dele colocando em ti, pegando sua roupa. Isso é justificação. Deus vê você agora ver o quê? A roupa de Cristo em ti. Justo. E o último, adoção. Você agora é filho. Mas olha tudo que tem que acontecer para você chegar aqui, ser filho. Mas a outra coisa interessante, você não pode ser filho se você não foi regenerado. O que é regeneração? É trazido para a vida. Nós seremos mortos nos nossos pecados. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus vivo. Então você precisa ser trazido para a vida, para ser filho de Deus. Arrependimento. Isso envolve arrependimento e fé. E outra coisa que provou que você foi regenerado é o processo contínuo de santificação, de andar no caminho de Cristo. O que significa o Espírito Santo? A palavra Espírito Santo, duas palavras, o Espírito e Santo. O nome é Espírito, a função é santificar. Se eu diz que eu tenho Espírito Santo, qual é a prova que eu tenho Espírito Santo? Santificar, porque a palavra é Espírito que é Santo. É Espírito que é Santo. O nome é Espírito, a função é santificar. Por isso se chama um Espírito que é Santo. Então, se ele entra em alguém, deve começar um processo de santificação. Fala em língua não é evidência do Espírito Santo. Isso é um dom. A maior evidência do Espírito Santo é santo. Porque ele é santo. Ele é santo. Seja santo como eu sou santo. Diz a Bíblia, né? Seja santo como eu sou santo. Pode falar. Sobre o batismo do Espírito Santo, eu sempre aprendi que o batismo do Espírito Santo que ele recebe quando a gente confessa Cristo na hora do arrependimento. A gente recebe o Espírito Santo. Aí não tem que ficar recebendo sempre o batismo. Você não recebe o Espírito Santo. O que diz a Bíblia sobre Davi? Uma vez só. O que diz a Bíblia sobre Davi? Porque quando a Davi recebeu o óleo sobre a cabeça, o que diz a Bíblia? Que o Espírito entrou nele e permaneceu nele até o fim. Quando tu recebe o Espírito, amanhã tu recebe, depois tu não. Fica assim, perguntando aí, o batismo santo, eu recebi o batismo do Espírito Santo. Isso já é longa temporada de Espírito. Você recebe uma vez. Agora você pode apagar o Espírito. Ele vai estar lá, mas apagado. É como casamento. Mas se eu casar com a Patrícia, eu caso todo dia? Não. Pode acontecer que eu esteja apagado em relação a ela. Eu preciso reacender. Isso é o casamento. Mas se eu não caso todo dia, vamos lá no cartão. Vamos lá no cartão. Não. A gente faz isso? Não. Então o Espírito entra aqui. Então se tu recebe dia a dia, então quer dizer que ele entra hoje, amanhã ele saiu, entra de novo? Não. Você pode apagar, você pode entristecer, você pode limitar ele, a ação dele. Mas quer dizer que o Espírito Santo não sai? Sai sim. Não sai de Sansão. Sansão estava em um monte de pecado. Parece que ele tinha mais consciência que ele era filho de Deus. Um monte de pecado. Um monte. Vivia. Não. Chegou um dia, meu amigo, agora, porque minha função é tornar você santo. Não é tornar você fortão. Não. É tornar você santo, salvo, santo. E a Bíblia diz uma coisa que é muito triste. Ele nem sabia que o Espírito Santo saiu. Isso pode acontecer também com crente. Né? Você apagou. É como casamento, né? Poxa, se tu fica tão indiferente com uma mulher, eu prefiro divórcio do que indiferença. Tem alguma mulher que gosta de diferença? Tem uma mulher que gosta. Mas quem tem o Espírito Santo que faz um pecado, dá uma coisa ruim na gente. Por que não vai? Fica muito triste, dá uma coisa ruim. Com certeza. Se não tem isso aí, você não tem isso aí. Tu pode matar o Espírito Santo. Diz a Bíblia, não apaga o Espírito Santo. Tu pode apagar. O Espírito E aí faz Santo. pecado, gente. Por que não? Quem assim faz Sim. pecado, fica muito O chateado. Espírito Santo cresce. Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Se a gente vai Quanto mais liberdade dá, mais ele cresce. Mas ele cresce.
A Bíblia não fala em Gálatas que é uma luta entre o espírito e a carne? É luta? Porque a Bíblia não fala no apagar? Pode apagar. Pode limitar a ação do Espírito Santo. Qual você vai alimentar mais, né? Está escrito Pois já. é, sim, quem tu vai alimentar mais. Mas quem foi salvo, liberto, meu amigo, ele não vai ficar para sempre nisso aí. Vai chegar um momento de deslize, de afastamento. Mas ficar nisso aí, não. Tu vai voltar mais rápido. E o que acende sua relação com o Espírito? É a palavra, meu amigo. É a palavra. Porque o Espírito não pode agir sem a palavra, porque ele obedece a Cristo. E Cristo falou para os apóstolos: quando ele vier, ele vos ensinar todas as coisas que eu tenho dito a você. Então, meu amigo, minha amiga, precisa ler para o Espírito Santo se manifestar, agir. Nós precisamos se cultivar, reacender o relacionamento com Ele, para que Ele cresça em nós, para que Ele cresça continuamente em nós. Então, o Senhor falou: Espírito Santo, a sua função principal é santo, acima de todas as funções, é santo. É ensinando aqui, isso é um dom, isso é apenas um dom, isso não quer dizer que eu tenho Espírito Santo, porque Deus dá até Satanás. Sim, Lucifer vai fazer fogo, Anticristo vai fazer fogo descer do céu, é um dom. Dom não é evidência de um salvo. Judas também tinha dom. Eles não voltam. Até o demônio fugiram de nós. Então Judas não expulsa o demônio. É um dom. Mas foi salvo? Não. Só outra coisa. Qual é a função dele? Santo. Estou sendo santo? Não. Então estou apagando. Eu não tenho. Acho que isso não faz parte da nossa discussão. Mas isso é salvação por completo. Se eu fui perdoado, então eu fui liberto. O pecado não tem o mesmo poder sobre mim. Eu posso sofrer a influência do pecado, mas ser escravo dele, não. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se alguém vem e eu sou salvo, meu amigo, e ficou aqui, não, tem prova aqui, porque é uma obra de. Cadê o Espírito Santo? Não é Jesus e Deus que faz. É a Trindade que fez a obra. Cadê do Cristo? Entendeu? Acho que nossa apresentação parou por aqui. Não sei se alguém tem uma dúvida. Acrescentar alguma coisa. Essas coisas a gente vai evitar. Tudo isso a gente vai ver. Regeneração. O que é arrependimento. A gente vai ver tudo isso. João nos fala tudo isso. A gente vai ver tudo isso. Mas alguém tem uma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Buscar a palavra todo dia para a gente estar íntimo do Espírito Santo de Deus. Tá. Pastor, escolhe uma pessoa, porque eu quero fazer pergunta. É uma. Quem? A Madalena. Quem é Madalena? A gente fala.